Salve progressistas, eu sou o Clayson. As pessoas estão comemorando, as pessoas estão esfuziantes. Agora o Bolsonaro cai. Um caso de corrupção bilionária no governo Bolsonaro, a compra das vacinas Covaxin, as vacinas indianas. Nós trouxemos em detalhes para você esse caso aqui, dê uma olhada nesse card, nós temos aqui o vídeo, trazendo todos os detalhes para você. Eu não vou repetir aqui, vou pedir para você ver esse vídeo, que aí nós estamos trazendo todos os elementos a respeito do caso. O que eu vou trazer aqui são fatos novos. O Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, conhecido como Luiz Miranda USA, ele começa a trazer, então, postagens, prints de conversas que ele teve com o assessor do Bolsonaro, em que ele alerta os problemas dessa negociação. O irmão do Luiz Miranda trabalha no Ministério da Saúde e ali ele observou que estava havendo algo de errado na negociação dessas vacinas. As coisas estavam meio complicadas, a forma com que a negociação foi feita não era uma coisa muito comum, não trazia os trâmites normais, tradicionais das compras de vacina. Tudo isso nós já apontamos para você nesse vídeo inicial que nós fizemos a respeito dessa compra da vacina. E hoje o Luiz Miranda então traz postagens, traz prints de conversas e começa a ficar um pouco mais enfático a respeito do que aconteceu. Ele vai depor nesta sexta-feira no âmbito da CPI, vai até a CPI explicar o que está acontecendo. Ele coloca uma série de dúvidas, ele inclusive fala que procurou o Bolsonaro para falar a respeito disso. Bolsonaro falou, vai conversar lá com o meu assessor já está sabendo a respeito disso. Depois dessa ocasião, ele nunca mais conseguiu conversar com o Bolsonaro, e aí realmente a situação se põe como ela está hoje, com essa compra dessas vacinas e essa situação suspeitíssima. Quais são os pontos que eu quero colocar para você, para sua reflexão, para sua análise? Primeiro é o interlocutor, né? O Luiz Miranda é um sujeito que claramente é um sujeito que é, pelo menos dentro de todas o que está sendo colocado na internet, dentro de todas as informações, um picaretão. É um sujeito que foi apontado em inúmeras matérias como um piramideiro, né? Fazia pirâmide. E o Luiz Miranda USA, é um desses fenômenos que aconteceram em 2018, em que as pessoas votaram loucamente em quem elas não têm a menor ideia do que são. Pessoas que não tinham passado nenhum dentro da política, mas que eram de alguma forma conhecidas por conta da internet, por serem influencers da internet. Luiz Miranda gravava vídeos lá nos Estados Unidos, falando a respeito dos Estados Unidos, das maravilhas que eram os Estados Unidos, e aí ele usava as diferenças entre esses dois países, né, Estados Unidos e Brasil, para descer o pau no Brasil, falar mal do Brasil, para falar questões lamentáveis a respeito do Brasil. Eu, sinceramente, sempre achei repugnante os vídeos do Luiz Miranda. Mas como a gente estava no momento, 2018 foi um momento em que as pessoas estavam pagando pau para esse tipo de crítica, falar mal do Brasil era uma regra praticamente, especialmente nesse grupo bolsonarista, nesse grupo direitistas, os liberais, a extrema-direita. Então, ele acabou sendo eleito, se transformou em deputado, até achei estranho que isso fosse acontecer. Logo depois veio uma série de denúncias a respeito, ele começou a dar algumas entrevistas, algumas reportagens foram feitas com ele, mas qual é o problema que a gente vê hoje com relação a esse fato da vacina? Primeiro, como eu disse, o interlocutor. Segundo, a credibilidade zero do Luiz Miranda. Então você pode ter certeza que em pouco tempo, não vai demorar muito, talvez amanhã ou nos próximos dias, as postagens contra ele, especialmente dentro dos bolsonaristas, elas vão ser assim constantes. As pessoas vão tentar diminuir de todas as formas, porque é um sujeito que tem culpa no cartório, então vão trazer todos os problemas do Luiz Miranda, lembrando que era um sujeito do seio bolsonarista, né? Tava lá no meio do bolsonarismo, se elegeu dentro da loucura bolsonarista, então é mais um sujeito que, enquanto era bolsonarista,
Ou esse é bom, hein? E a partir do momento que ele começa a criticar Bolsonaro, é a pior pessoa do mundo, todas as ressalvas, e aí eles começam a descer o pau. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você. O segundo ponto é com relação a essa relação, porque ele tem o principal denunciante, vamos colocar assim, é o irmão dele, é o irmão do Luiz Miranda, e é um sujeito que a gente percebe também entrou lá por uma questão de ser irmão do deputado, tem uma coisa de nepotismo no meio dessa história, o que a gente costuma chamar aqui de nepotismo cruzado, que é uma coisa muito comum dentro do bolsonarismo, e aí a gente percebe que para que as coisas aconteçam realmente, o que nós precisamos são provas concretas. Segundo aqueles que estão envolvidos diretamente com a CPI, o Luiz Miranda vai ter que deixar o seu celular para uma perícia, vai ter que comprovar realmente que ele teve essas conversas com Bolsonaro, com os assessores, que ele tentou alertar de todas as formas os problemas relacionados a essa negociação. Depois disso, os papéis, né, os documentos dessa negociação, eles precisam vir à tona com muita transparência. As pessoas realmente precisam ter acesso a essas informações de uma maneira mais objetiva, porque até então chegaram um ou outros documentos, porém a gente sabe que ainda é pouco. A grande verdade é que nós podemos estar com uma bomba gigantesca que pode realmente implodir o governo Bolsonaro, ou mais um voo de galinha, mais um traque, vamos colocar assim, né? Que não chega nem perto de ser uma bomba. O que vai acontecer nos próximos dias vai, na verdade, trazer a definição desse caso. Se realmente for comprovado que havia uma negociação, que a empresa que o Carlos Wieser era o responsável, poderia ter faturado aí no meio dessa negociação 500 milhões de reais, R$500 bilhão por essa negociação. Se realmente for comprovado que o Bolsonaro ele tentou agir diretamente nessa negociação, ou seja, se tudo isso for levado em consideração e for comprovado cada um desses detalhes, aí realmente nós podemos dizer que estamos diante de um governo bilionariamente corrupto. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, as notícias que chegam até agora trazem um interlocutor, no caso Luiz Miranda, meio bandidinho, meio picaretinha, né? Um cara que acabou sendo eleito porque fazia vídeos nos Estados Unidos falando besteira. Ah, aqui a carne custa barato. Ah, aqui limpar banheiro, aí ele limpava um vaso para dizer não tem problema nenhum, porque aqui eu ganho dinheiro, aqui eu sou próspero, não sei o quê. Falava sobre os carros que ele tinha. Sempre uma conversa muito fiada, em que somente imbecis é que caem nessa conversinha dele. E, infelizmente, tivemos imbecis o suficiente para que ele fosse eleito deputado. Agora é o momento para ele mostrar a que veio, é o momento dele colocar as cartas na mesa. Ele pede defesa, inclusive policial, para que ele possa se resguardar. Segundo ele, está mexendo com pessoas grandes, a vida dele está em risco, a vida do irmão dele está em risco. Então, tudo leva a crer que nesta sexta-feira nós teremos, então, uma resolução final, pelo menos alguma coisa mais concreta em relação a esse caso. Então, para você que está aí comemorando o fato do Bolsonaro, agora caiu, o governo Bolsonaro caiu, espere um pouco mais. Prudência, porque nós estamos falando de um bandidinho, de um picaretinha, segundo as reportagens, segundo as informações que nós temos dispostas aí na internet. Ele vai ter que não só mostrar que tem credibilidade naquilo que fala, mas ele vai ter que trazer evidências, provas concretas. Se tudo se confirmar, se as coisas que estão aí se colocarem como verdadeiras, meu amigo, não vai ter discurso que segure essa balela, essa falácia de que Bolsonaro não é corrupto, e também não vai ter discurso que sustente esse antipetismo, porque hoje a gente teve aí o próprio Lula sendo inocentado, ele não é mais um condenado,
né, em função dessa decisão que ocorreu hoje lá no STF. Então ele já não é mais condenado, é um inocente. E aí a gente percebe que as coisas estão ficando complicadas para o Bolsonaro, porque agora essa corrupção ela tem aí centenas de triplex, centenas de chácaras no pedalinho, né, com pedalinho, apenas em uma compra de vacina no momento de pandemia. E claro, por estarmos numa pandemia e por estarmos com quase 500 mil de mortos, aí sim se agrava um caso de corrupção que ultrapassa R$1,5 bilhão de reais. O que você pensa a respeito disso? Você acha que Luiz Miranda é uma pessoa a se confiar? Ou mais, você acha que comprovando o que ele fala, independente de atitudes passadas dele, se ele provar realmente o que ele está falando, nós temos uma evidência concreta de corrupção no governo Bolsonaro? Ou você acha que os bolsonaristas vão desqualificar tudo que ele falar em função do fato dele ser meio suspeito também em atitudes passadas? Coloque seu comentário aqui, eu gostaria de saber. Não se esqueça do like no vídeo, seu like é muito importante, se inscreva no canal. Eu tô devendo um vídeo aqui que, você sabe, a gente sempre cumpre as nossas promessas. Eu tô trazendo esse vídeo antes aqui porque ele é um assunto que surgiu agora, ele acabou de surgir, essas evidências novas que foram trazidas aqui, e eu fiz questão de trazer essa informação importante para você. Mas não se esqueça, temos um vídeo importante aqui para trazer e você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos aqui do canal. Grande abraço, até daqui a pouco.